Bom, pessoal, então mais uma aula que a gente vai continuar nessa disciplina de Feno 2, tá certo? E a aula de hoje, então, é baseado, continuando o livro Psicoterapia Fenomenológica Existencial, Fundamentos Filosófico-Antropológicos, do Janotti, né? Do José Paulo Giovanetti, tá aqui, tá certo? Então a gente vai trabalhar da página 49 a 59, capítulo denominado Fundamentação Antropológica da Prática Psicoterápica, tá certo? A gente já viu os capítulos anteriores do livro dele. Então, agora a gente vai continuar na sequência, tá certo? Então, a primeira questão que ele coloca dessa fundamentação antropológica da prática psicoterápica é perceber o que ele chama de prática clínica. No fundo, o que é a nossa psicoterapia, tá certo? Primeiro eu coloco que é uma intervenção de um sujeito sobre o outro, que ele tem um caráter, abre aspas, curativo, no sentido que o paciente que procura um terapeuta, ele quer se curar de alguma coisa. Ele não está procurando um amigo normalmente, ele não está procurando alguém para desabafar, ele está querendo se curar, tá certo? E essa cura, ou essa colocação que ele faz, a gente interpreta do ponto de vista da fenomenologia, obviamente, como um problema que se refere ao que eles chamam de impasse existencial, tá certo? Então, que nem ele coloca aqui, ó, a pessoa busca no psicoterapeuta uma ajuda que lhe possibilite a sair desse impasse existencial, tá certo? Então, muitas vezes, ao início desse paciente, que ele pensa, tá certo? Que o terapeuta, aplicando uma determinada técnica, vai resolver os seus problemas. Ou seja, essa técnica atende à demanda do cliente. Essa seria, digamos, a fantasia ou o senso comum que a gente teria, tá certo? Primeiro, a gente tem que notar que é uma busca de uma cura e que o terapeuta, o psicoterapeuta, uma técnica vai atender a demanda do cliente e vai curar. E essa cura, nesse sentido, nada mais é do que um ajustamento ou uma adaptação, tá certo? Mas aí que a gente coloca, tá certo? Que, do ponto de vista da fenomenologia, essa cura, esse problema que o sujeito tem, esse sofrimento, é derivado do que a gente chama de impasse existencial. Nesse processo não há uma técnica que necessariamente vai curar o sujeito, tá certo? O que nós temos é, no estabelecimento da prática clínica, o essencial, e volto a insistir, nunca é demais falar, diferente de algumas de outras abordagens, porque existe alguma coisa neutra ou a busca de uma técnica específica, tá certo? O mais importante, segundo a fenomenológica existencial humanista, na relação terapeuta-cliente é exatamente o vínculo interpessoal com características intersubjetivas, tá certo? Que se estabelece entre o processo da cura, então, vai ser exatamente o que ele se coloca. O mais importante é o estabelecimento de uma relação interhumana entre o terapeuta e o cliente, tá certo? Essa que eles chamam uma relação interpessoal intersubjetiva. O que significa isso, tá certo? Vai se dar que não é técnica, mas
a ideia de um encontro onde tanto o terapeuta quanto o cliente se apresentam como seres humanos, tá certo? E se envolve. Por isso que ele denomina aqui encontro interhumano. Então, quando a gente vai falar na relação terapêutica e na fenomenológica existencial, vocês vão ver muito claramente que a prática clínica, como fundamento, como base, tem essa noção de... Então, a terapia tem a noção muito clara de encontro, tá certo? Um encontro essencialmente intersubjetivo e com envolvimento profundo das pessoas envolvidas nele. Tá? Ou seja, não é alguma coisa mágica, não é alguma coisa nova, espetacular, tá certo? É uma determinada estrutura existencial própria do homem e que, obviamente, a gente, na psicoterapia, estabelece, tá certo? Por isso que ele coloca aqui a fundamentação antropológica do encontro, sendo uma estrutura existencial, lembrando que o sujeito, a gente está falando que é o Dasein, ou ser aí. Sendo uma estrutura existencial, a gente vai ver quais são as estruturas básicas, tá certo? Baseando-se em Heidegger, a gente vai ver que o Dasein, o serei, é sempre um ser com, tá certo? Se ele está o Dasein é um ser no mundo, ele não fica sozinho, isolado, ele é sempre com algo, tá certo? Seja com o outro, seja com o objeto, seja com o mundo, ou seja, consigo próprio mesmo, certo? Ou seja, seus afetos, etc. Por isso que ele coloca a estrutura mais fundamental do ser humano, que é ligada ao ser no mundo, é essa estrutura de ser com. Por isso que o Heidegger diz que o homem, ou o Dasein, está sempre em coexistência. Coexistência consigo, com os outros, com o mundo. Por isso que ele coloca, aqui, vamos ler aqui, ó. Tá. O homem não está totalmente sozinho em nenhum nível de sua existência. Nenhum aspecto do ser homem é o que é sem que nele outros homens estejam presentes. O ser presente de outros em minha existência implica que o meu ser homem é um ser por outro. Significa que para eu me tornar ser humano, um Dasein, eu tenho que necessariamente ser com o outro. Por isso a ideia de que é um ser sempre em relação e com outros. Tá certo? Por isso que ele vai colocar, o homem se constitui pela relação, tá certo? É como se fosse uma estrutura essencial. E óbvio, na prática clínica, no encontro terapêutico, a gente se baseia essencialmente nessa estrutura relacional do ser com. Tá? Então, por isso que ele coloca aqui, o homem não é uma realidade isolada, mas é uma realidade relacional. Tá certo? E isso que ele coloca, sendo uma realidade relacional, tá certo? Nesse Dasein, que vai ter uma subjetividade, essa subjetividade é posterior à relação, a relação com o outro. Isso é muito importante. Por quê? Porque o se constitui na relação. O homem se constitui com o homem na base do ser com. Tá certo? Então, por isso que ele coloca originário não é, tá certo, o impulso interno do sujeito, não é
nesse sentido, a origem ou o fundamental não é impulso, não é pulsão, não é arquétipo, não é libido. Isso pode ser até meios para se colocar o ser humano com relação com o outro, porque a ideia que se coloca é que tudo isso aqui, de alguma forma, está vinculado, se você quiser interpretar com o inconsciente, nessa ideia da relação com o outro. Por isso se coloca, tá certo? O eu é entendido como surgido dos estados do ânimos e necessidades impulsivas. Não é isso. O eu é entendido como uma vinculação primária, como um estar em mútua vinculação. Desse modo, os sentimentos são apenas elementos ou matizes ou componentes dessa vinculação primordial que se coloca, tá certo? Então, vejam, na perspectiva existencial, o que conta não é necessariamente esses afetos, essas pulsões, elas são secundárias em relação a essa vinculação primária. Essa vinculação primária é que é o fundamento originário do Dasein. Ou seja, e os afetos, ou os impulsos, como quiserem, eles são, como ele coloca ali, matizes, modulações. Então essa vinculação primária, que é um ser com, o essencial são os modos que se coloca o ser com, tá certo? Então é isso que se coloca. As ressonâncias, ou seja, os efeitos que se coloca, os afetos, surgem do êxito ou do fracasso da vinculação, da confiança e do sentimento da segurança que desperta essa vinculação primária do eu com o primeiro cuidador, tá certo? No caso seria a mãe, ou dos seus contrários. Então não é uma força do indivíduo, é o próprio ser do homem. Por isso que ele coloca, como o homem é sempre um ser mergulhado em determinado meio, é a qualidade da relação, ou seja, esse modo de ser com, que marca a atualização de qualquer força interna do indivíduo. Então, qualquer impulso, mesmo, a gente tem uma estrutura existencial, que é o modo de ser com, que ela vai ser modulada, vai ser preenchida, vai ser matizada pelos afetos, pelos impulsos, quem gosta de Jung, pelas forças arquetípicas, pelas forças imaginais, pelo comportamento, etc. O fundamental, então, é esse ser com, esse ser relacional. Tá certo? E aí que se coloca. Tá? Essa relação, essa dimensão relacional, o Giovannetti, ou de certa forma a Fanon, ela está trabalhando com três esferas, que ele vai especificar aqui. Então, o que a gente tem? Essa dimensão relacional, ela se coloca, tá certo? Em três esferas, que ele vai falar. Objetividade com a natureza. Outra esfera, a relação com outros, que se coloca a subjetividade. E, por último, a relação que se coloca e se vê que seria a transcendência. Então, essa dimensão relacional se dá de uma dimensão objetiva, uma dimensão subjetiva, daí com o outro vai ter a intersubjetiva, e a dimensão da transcendência que se liga com o mundo inteiro. Então vamos especificar o que se coloca. Então essa dimensão aqui, ó,
da transcendência, o que é a cola? É a forma de uma relação entre o sujeito situado enquanto pensante no movimento de sua autoafirmação, de afirmação em si próprio, e uma realidade da qual ele se distingue, ou que está para além da realidade que lhe é de imediatamente acessível. Ou seja, para ele se autoafirmar, para dar sentido, ele tem que vincular ele ao mundo. Tá certo? Então, essa noção de transcendência, se eu tenho um sujeito que se vincula a outros sujeitos e ao próprio mundo em si, para ligar essa intersubjetividade com as outras, ele tem que criar algo além de tudo, algo que ultrapasse e que permita ele, de alguma forma, se colocar como consciência olhando de fora. Então, a transcendência é exatamente ligada a essa noção de sentido ou significado, que vai poder ligar o sujeito, ele próprio, com os outros e com o próprio mundo. Tá certo? A dimensão dos sentidos, do significado que a gente está colocando de transcendência. Tá certo? Nesses processos de relação, tá certo? Ele vai colocar que a característica maior, a relação mais fundamental nessa. Na realidade, ele vai fazer acesso aqui, nessa dimensão, a um filósofo, a gente seria talvez antropológico na definição do Jazanet, mas é colocado existencial, que é o Martin Buber. E ele dá dois modos fundamentais, duas estruturas de relação. A relação eu-tu, que é essa relação que a gente está falando, que dá a ideia do encontro, que é entre dois seres aí, que é gratuidade, característica da liberdade, característica da autonomia, característica da igualdade, ou seja, ambos estão no mesmo nível, tá certo? É um encontro essencialmente humano. Então, é um encontro, ambos se colocam, é um encontro eu-tu, um encontro base, certo? Qual é o encontro constitutivo do ser humano? E existe outro, que é um encontro simplesmente de instrumental, digamos assim, que seria de sobrevivência, que é um eu com um isso, ou um eu com um objeto, tá certo? Esse isso, aqui enquanto tem abertura e transformação, esse eu que está se encontrando com outro, esse isso pode ser um objeto, ou pode ser um ser vivo, ou pode ser um próprio sujeito. Só que quando eu estou me relacionando com uma outra pessoa nessa condição disso, eu não estou me relacionando com um outro sujeito, tá certo? Estou me relacionando em função de alguma necessidade minha para se colocar no mundo. Então, por exemplo, pego o ônibus, tá certo? Eu encontro na minha frente o cobrador espera que eu pague a passagem e que eu passe. Ele não está interessado na minha subjetividade, no meu afeto, na minha angústia, ele está interessado simplesmente que eu cumpra meu papel de passageiro, e eu estou esperando que ele cumpra o papel de cobrador. Então os papéis sociais muitas vezes se ligam nisso, tá certo? O encontro dialógico que a gente trabalha é essa noção, é esse aqui, ó, eu, tu. Por isso que ele coloca de maior valor existencial, porque é o que satisfaz enquanto ser humano, o que se constitui o ser humano, é essa relação, esse encontro dialógico que é o encontro do eu-tu. Por isso que ele coloca, o eu não é uma realidade em si, mas sempre relacional. A gente está sempre se relacionando com o mundo. Eu, tu, eu, isso. A gente não sobrevive sem o isso, mas a gente não se constitui como ser humano sem um tu. Tá certo? Isso a gente coloca, tá? De certa forma, também é colocado, além de termos existenciais, em termos de desenvolvimento. Tá? Então, René Spitz, que tem um livro que começou um pouco veio da psicanálise, mas ele incorpora os estudos de etologia na psicanálise, acho que ele colocou na década de 70, na década de 80, depois nós temos outros autores que vão desenvolver. É muito claro, do ponto de vista do desenvolvimento da psicodinâmica inconsciente, o que constitui o sujeito? A vinculação primária. E a vinculação primária, tá certo? Do que constitui o eu, com a Spitz,
o vínculo primário também é uma relação. É uma relação eu-tu, no sentido da relação mãe-bebê. Tá certo? Então, esse mãe-bebê, esse eu-tu, ele forma, de alguma forma, um nós, que transcende tanto eu quanto tu. Tá certo? Então podemos dizer que a partir do nós que se estruturam o eu e o tu. O eu do bebê começa a se estruturar a partir do outro, isso é, do tu, tendo, porém, como base essa vinculação primária, que é o nós. Então a noção do encontro, a gente cria uma dualidade, um vínculo, uma díade, que se coloca o nós, que ela é maior do que simplesmente o eu e o tu. Tá certo? Então veja, tem um campo que se coloca e se cria. Então essa é a importância que se coloca. E aí que ele fala essa ideia aqui então do encontro. Quando em qualquer uma dessas relações ocorre a vivência da reciprocidade, isso é extremamente importante. O que seria essa reciprocidade para se formar o tu? De alguma forma o tu considera o eu como um sujeito em sua liberdade, em sua gratuidade, tá? Em sua abertura, e o eu também considera o tu nessa mesma forma. Então, a troca e vínculo. Tá? Há uma reciprocidade da condição, tanto minha quanto do outro. Por isso se coloca, haverá o quê? Esse encontro interpessoal. Assim, reservamos a palavra encontro para designar uma situação em que o outro afeta de alguma forma a minha existência, principalmente nessa dimensão que me faz constituir como ser humano, que faz crescer. Esse encontro que constitui como ser humano, a gente pensa quais que são as condições básicas do ser humano, né, gente? Então as condições básicas do ser humano é consciência, liberdade, autonomia, responsabilidade, reflexividade, e por aí afora. Então, o crescimento, para a gente, capacidade também de cooperação, afetividade, inclui o outro, tá certo? Então, esse encontro é uma relação intersubjetiva. Tá? Então, a gente coloca que esse encontro humano, ele ocorre tanto na psicoterapia, quanto fora dela. Tá? E é o que é interessante, que para ocorrer esse processo de encontro, e essa abertura, essa gratuidade, esse acolhimento que eu dou ao outro e o outro se coloca a mim, ele permite ressurgir o que ele está denominando aqui, tá certo? De vivências que serão trabalhadas ao longo do processo terapêutico, que obviamente desencadearão novas vivências. Tá certo? Então veja, o que a gente tem aqui? Esse encontro, se vocês lembrarem, ele está muito próximo, muito semelhante àquela aceitação incondicional do Rogers. Tá? Mas óbvio que isso é uma característica que a gente desenvolve ao longo da possibilidade de se colocar ao longo do tempo, de ampliar, mas não é uma coisa dada. Mas o que acontece? Como esse encontro envolve uma aceitação intersubjetiva, emerge a personalidade ou a subjetividade como um todo. Certo? Então emerge todas as nossas vivências, que muitas vezes a gente se coloca, se modela. Tá? Então, o que ele coloca? Ele está definindo vivência como experiência interna vivida. Meus afetos, minhas fantasias, meus desejos, minhas expectativas, isso permite aflorar. Então, ao aflorar do eu em relação ao tu, permite a esse tu trabalhar também e devolver
nessa troca intersubjetiva. Então, essas vivências, elas são ressignificadas, reorganizadas nesse âmbito aqui. Tá certo? Então, o que acontece? A vinculação da pessoa concreta com o outro, exatamente, tem extrema importância na construção do eu. Assim como se dá numa relação terapêutica, da emergência das vivências dessa troca, também se dá no amor e na amizade. Óbvio que isso é diferente da terapia, porque a terapia é uma relação, vamos colocar entre aspas, profissional. E tem algumas características específicas, tá certo? Que se coloca, que ele diz um espaço terapêutico específico. Então esse encontro, que pode se dar na amizade, pode se dar com o outro, pode se dar um encontro interhumano dialógico, a gente procura como motor da psicoterapia, como motor ou como estrutura existencial básica. Então veja, o fato do... Como é que eu posso dizer? Nem toda relação possui encontro, mas o nosso ponto de vista na relação terapêutica, o que vai modular, ou a relação terapêutica, nesse aspecto, estaria ligado a essa estrutura existencial, que seria a relação dialógica do encontro da relação eu-tu. Tá certo? Então, como a possibilidade existencial é quase que também como se o sujeito não se constituísse como tal, ele aprendesse a considerar o outro como tal, a desenvolver essa relação eu-tu na terapia para depois ampliar nas outras esferas da sua vida. Tá certo? Mas veja, então, esse modelo, esse encontro dialógico, que é eu-tu, ele ocorre como uma estrutura existencial do Dasein, ou seja, do ser aí, dentro da ideia de que o homem é sempre um ser com o outro. Ele é sempre relacional, ou seja, nas relações eu tenho a modalidade eu-tu, que me constitui como sujeito, eu-isso, que é a nossa sobrevivência. Ou, nesse sentido, essa relação eu-tu, ela pode ocorrer na amizade, no amor, na religião, mas a gente tem uma especificidade que ocorre na terapia. E essa especificidade a gente chama de encontro terapêutico. E aí o Giovannetti vai explicar o que isso significa. Que nem ele está colocando de forma muito clara ali. Esse encontro terapêutico não tem nada de mágico ou extraordinário. Ela é uma modalidade de uma estrutura existencial. E tem algumas características que tornam ela diferente desses encontros eu-tu que surgem, tá certo? Que estão dispostos no amor, na amizade, nas relações possíveis. Tá? Então por isso é que ele coloca aqui, ó. Encontro psicoterapêutico. Quais são as características, então? Qual que é a especificidade do encontro terapêutico? Primeiro, a definição, tá? Na terapia, que a gente vai trabalhar com essa ideia de encontro psicoterapêutico, então, é uma relação interpessoal subjetiva. Esse subjetivo é importante, porque implica no quê? Tá certo? Implica que a gente traz material subjetivo. O material subjetivo é principalmente a partir do cliente ou paciente. Isso se faz necessário. E a subjetividade do terapeuta, então, ela é sempre modulada a partir do que se coloca o terapeuta, o paciente, digamos assim, tá certo? Por isso que ele coloca, o cliente deve trazer conteúdo significativo, tá?
Então o terapeuta, ele penetra de certa forma, ele fica vinculado na esfera vital do sujeito, tá? Mas ou seja, o terapeuta se faz dentro dessa esfera vital, mas obviamente dentro de determinado contexto, dentro de uma determinada estrutura, que é dada justamente pela psicoterapia, e aí são os limites. O primeiro limite, então, que ele coloca é o respeito ao outro, porque se há uma relação, que é a relação com o outro que determina o processo, não é uma teoria, tá certo? Por isso que se coloca a subjetividade, os afetos, os sentimentos, a teoria do terapeuta é sempre feita a partir das demandas do cliente. Por isso que ele coloca, a gente tem que, esse respeito ao outro, é respeitar o ritmo, os afetos, tá certo? O desvelamento que o próprio sujeito pode fazer. Vai depender muito, então, do movimento do cliente. É quase como se a gente dissesse, a gente abre a porta, mas quem vai passar a porta ou não é o próprio cliente. A gente não pode empurrar ele, tá certo? Atravessar. Então, o que acontece? Nesse processo terapêutico, qual que a gente tem a estrutura básica? Além disso daqui. Quando entra o cliente não está esperando que o terapeuta seja amigo dele. A amizade pode até existir, entre aspas, que não vai ser uma amizade como a gente faz, mas vai ter elementos então, de amizade. Mas o fundamental para o cliente, ele espera a cura do terapeuta. Não amizade ou aceitação, tá certo? Isso são secundários em relação a essa noção. Tá? Que nem ele coloca. Quando o cliente começa a desvelamento de suas próprias verdades, ele obviamente ele sofre pelo próprio caminho existencial da angústia e da culpa. Tá? Então o que acontece? Ele pode até buscar ou demandar o que eles chamam ali amizade / amor. Mas isso aqui é secundário em relação ao processo do sujeito desvelar a si próprio. Tá certo? Por isso o terapeuta até ele coloca isso, ele ajuda, ele apoia esse amor aqui entre aspas, tá? É o amor existencial. Tomem cuidado com isso. Tá? Mas mas o fundamental é o próprio processo do sujeito de se desenvolver e se desvelar. Por isso que é ambíguo, tá? Então isso que coloca. Já o terapeuta não está oferecendo amizade e amor. O oferecimento do terapeuta é exatamente, tá certo? A solidariedade e o apoio e a ajuda no sujeito no seu próprio desvelamento da sua verdade. Tá certo? Por isso que ele coloca, buscar junto com ele, com o cliente, esclarecer suas vivências, a experiência de solidariedade e de apoio. Tá certo? Então as atitudes do terapeuta devem provocar exatamente esse movimento do sujeito em desvelar a si próprio, digamos assim. Então, algumas características, tá certo? Desse processo, desse encontro que a gente coloca. Características do encontro terapêutico, tá certo? As características que ele coloca basicamente são o cuidado, a assistência e o tratamento.
Vou começar aqui com cuidado. Então, o que eu queria dizer assim? Cuidado significa que o terapeuta deve dar atenção no sentido de respeitar o ritmo do cliente, tendo sempre o sentido de aguardar as revelações deste. Vamos ampliar um pouco o que ele diz. Ele coloca numa estrutura, ele vai... Na realidade, isso está baseado numa estrutura existencial, no conceito de Sorg, do Heidegger. Tá certo? E o cuidado, então, implica em responsabilidade e cuidado mesmo, tá certo? Em valorização e disposição. Veja, se eu cuido de alguma coisa, eu cuido do meu irmão, eu cuido, uma mãe que cuida de uma criança, ela se responsabiliza pelo bem-estar da criança, ela valoriza a criança como sujeito, ela se coloca à disposição para, no esforço, tá certo, de cuidar daquela criança, de satisfazer nesse momento. Então, essa revelação do encontro terapêutico significa assim, o cuidado do terapeuta com o paciente no sentido de ter responsabilidade pelo que ocorre na relação, a valorização do outro como sujeito para possibilitar essa relação eu-tu, essa disposição do terapeuta de se colocar em contato com o outro, de ser afetado pelo outro, tá certo? De modo a dar essa noção de amizade, de valorização. Tá? Então, isso que se encaminha. Tá? Isso, obviamente, gente, coloca um segundo momento que a gente chamaria de assistência. Que assistência? De assistir, o terapeuta deve estar bem preparado para entender e compreender o que se passa na relação. Tá certo? Assistência, no sentido de assistir de forma técnica, não, de forma compreensiva em relação ao seu papel. É quase como se fosse uma assistência, abre aspas, técnica. Tá? Então você leva o televisor numa assistência técnica, não é para o sujeito assistir, é para o sujeito consertar. Então, quando ele assiste, a TV, ele assiste procurando verificar os problemas que se colocam ali. Tá certo? Então, a assistência nesse sentido, obviamente, não é uma assistência técnica, é uma assistência no sentido de um cuidado humano que envolve exatamente o sujeito fazer esse desvelamento para desenvolver dentro de si as suas potencialidades para ele curar entre si seu problema, fazer esse desvelamento. Por isso que ele coloca, tá certo, gente, a necessidade de ter nessa assistência o arcabouço intelectual, preparação profissional, tá certo? E isso, obviamente, gente, nessa assistência de procurar trazer em si os elementos potenciais do sujeito para se desenvolver sua humanidade, implica exatamente que ao se desenvolver é um tratamento. Tá? Óbvio, uma relação terapêutica, um depressivo quer curar de si, de alguma forma ele vai ser, entre aspas, tratado. Tá? É uma ação curativa que ajuda o cliente a se reorganizar no seu modo de existir, a ultrapassar suas limitações existenciais, seu modo de ser. Tá certo? E, obviamente, gente, essa norma maior. A terapia, então, o objetivo maior dela é um tratamento, gente, que obviamente é um técnico. Então, a mesma coisa. A TV, que você leva para o sujeito assistir, justamente fazer uma intervenção no sentido da cura. Então, essa cura, tá? Então, é um tratamento para ajudar o cliente a se reorganizar ou ultrapassar, vou colocar aqui barreiras existenciais. Isso leva, então, novamente, a mais uma noção desse encontro terapêutico. É uma característica que se coloca. Tá? Então, essa é uma relação que a gente chama
que ajuda, mas entre aspas, ajuda o quê? Ajuda na busca da autonomia como um sujeito, tá certo? Então ela vai fazer o quê? Auxiliar o cliente na busca de sua própria autonomia, independência, liberdade, por aí afora. Responsabilidade, afetividade. Isso implica o quê, né, gente? O próprio processo de busca não é uma relação amorosa que muitas vezes há tendência de continuar. É uma relação que, quando se tem autonomia, ela caracteriza uma ideia de um rompimento ou um determinado fim. Quando o cliente desenvolveu suas próprias argumentos, ele se coloca. Por isso a ideia aqui, tá, gente? Busca de autonomia, busca dos seus próprios caminhos, ou seja, a ideia de uma relação, do encontro terapêutico, ele tem um término, pelo menos como na noção de cura. Por isso que se coloca. Tá? Uma característica muito forte, então, é uma relação que tem uma expectativa de que, sendo ela bem-sucedida, ela termina. Que é diferente, por exemplo, de uma relação de amizade. Ela pode transformar em outra coisa, mas a ideia é que a relação terapêutica do processo inicial, sendo bem-sucedida, implica exatamente na autonomia e não na necessidade da continuidade dessa relação terapêutica. Então implica um término. Então, que é diferente de uma relação de amizade, de uma relação de amor, que muitas vezes se mantém. Ela se mantém enquanto amizade, se mantém enquanto amor. Aqui, ela bem-sucedida, ela pode se modificar, ela deixa de ser terapêutica. Por isso que coloca, para que consiga andar com suas próprias pernas, é necessário romper, num certo momento, o vínculo terapêutico e devolver ao paciente a sua própria responsabilidade, assumir-se naquelas dimensões que foram despertadas pelo trabalho de psicoterapia. Se ela tem um término, então, gente, significa que essa relação, de certa forma, é limitada no tempo. Tá? E há uma busca essencial que a gente tem, uma expectativa de uma separação entre o cliente e o terapeuta. Então vejam, bem-sucedido implica numa término dela, implica numa limitação do tempo, implica numa separação. Tá certo? E isso, gente, então é essencial na relação terapêutica. É uma relação que não busca esse vínculo eterno, é uma relação que busca, de alguma forma, na sua consecução, está implicada exatamente essa separação. Tá certo? Então, em cima disso, o terapeuta trabalha. Óbvio que muitas vezes uma relação bem-sucedida a gente gostaria de continuar nela. Aí também tem, dependendo da abordagem também, a gente pode variar, mas aí que os vínculos já vão ser outros, tá? Mas pelo menos nessa fase inicial da psicoterapia de busca. Por isso que ele coloca, tá certo? Aí existe a posição separada. O que é um terapeuta? O terapeuta é alguém que possui, então, uma formação profissional para entender o que se passa nessa relação. Tá? Então, o terapeuta, ao terapeuta cabe a compreensão maior da relação. Por isso, o seu papel profissional ao cliente ou paciente vai caber o quê? Tá certo? Uma participação ativa no sentido de colocar suas vivências, seu material, tá certo? Sua subjetividade para estabelecer a relação. Aí é uma coisa interessante. Se o terapeuta tem uma compreensão maior e o cliente uma compreensão maior, deve-se assumir que não é uma relação de igualdade. Ela pode caminhar, mas não é no início uma relação de igualdade. Tá certo? O que a gente tem? O terapeuta, então, está numa posição de autoridade profissional, de competência, ou dada pela posição, mas ele não deve exercer esta
autoridade. Tá certo? No sentido que o quê? No sentido que o próprio sujeito deve ir ocupando esse papel de determinar a si próprio. Então, a autoridade do terapeuta, ela só é exercida no momento para caminhar, tá certo? Para encaminhar o sujeito em direção a ele próprio. Então, à medida que o sujeito se autoriza a si próprio, ele se coloca. Por isso que a gente coloca aqui uma relação entre o terapeuta e o cliente assimétrica. Não é uma relação de igualdade. Isso é uma condição básica da existência de uma relação terapêutica. Tá certo? Por quê? Aí você vai ter essa simetria, exatamente porque o cliente, o paciente, espera da compreensão no sentido do movimento dele em direção a esse desenvolvimento. Tá? E óbvio que isso é muito diferente, por exemplo, de uma relação amorosa que tem igualdade, ou mesmo numa relação de amizade, que também se espera essa igualdade, tá certo? Acho que isso implica, então, que a relação terapêutica ela tem uma especificidade muito clara, tá? Então, vamos só resgatar aqui rapidamente, tá? A relação terapêutica, então, a terapia, ela não tem nada de mágico. Ela se coloca numa determinada estrutura existencial do ser aí, e essa estrutura é uma estrutura, a percepção que sempre o ser aí, ele é relação. Tá certo? Então, a ideia do ser com. Essa estrutura de relação, segundo Buber, a gente vai ter duas relações. A relação eu, isso, e a relação eu, tu. Essa relação eu, tu é que coloca a relação terapêutica. Por quê? Porque é a relação de crescimento do sujeito. A relação isso é uma relação instrumental. Tá certo? Ou seja, tá? Apesar de ser, ou seja, a relação terapêutica entre terapeuta e, vou colocar aqui, cliente, ela é diferente de amor e amizade. Por quê? Porque é uma relação assimétrica. Porque, óbvio, o terapeuta cabe a compreensão. E ao cliente cabe trazer as suas vivências profundas. Então, veja, isso vai possibilitar a ideia do encontro intersubjetivo, que vai ser extremamente satisfatório a ambos, que caminha nessa direção da autonomia, da liberdade do cliente. Essa autonomia e essa liberdade implica, então, que caminha em direção a um fim ou término. Então, a relação terapêutica, diferente do amor e da amizade, ela já tem implícito que, se bem sucedida, ela termina, ou seja, ela é limitada no tempo. Ela não é eterna, ela se coloca. Tá? E, só para se colocar, tem três estruturas, então, que são importantes nessa relação. Tá? O cuidado, que implica no envolvimento, na responsabilidade. 2, a assistência, no sentido dessa relação, o terapeuta procura exatamente
as modalidades ou os momentos de desenvolvimento do próprio, que se coloca o próprio sujeito. E, obviamente, o modelo 3, tá? Que é a ideia de tratamento. Tá? Então, a relação terapêutica tem isso aqui, e a gente, eu acho que com isso, a gente delimita o término dela, tá certo? No próxima aula, a gente vai começar a entrar, então, no Binswanger, do Dasein Análise, que é o existir humano na obra de Binswanger, tá certo? Então, obrigado ali por assistirem. Aí eu encaminho para vocês o formulário da aula. Tá? Então, a gente se coloca, a gente vai ver ali na sequência, na próxima aula. Então, esse aqui, tá certo? O existir humano na obra de Binswanger, que obviamente, lembrando vocês, da Dasein Análise. Eu não vou avançar muito, por razões óbvias. Ali a gente vai ter uma ideia muito clara disso daí. Depois eu passo então para vocês o formulário. Obrigado.